Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos nos preparando para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0 com Bert Hellinger, para que o amor dê certo. Importante, muito importante. Vamos lá, vamos continuar os nossos estudos de ensinamentos sistêmicos, da constelação familiar, da hipnose sistêmica, para terapeutas, para buscadores que querem aí transformar suas realidades e também a realidade de outras pessoas. Vamos então conversar sobre temas muito importantes, fundamentais dentro desse universo sistêmico, terapêutico, sobre este livro aqui, ó. Para que o amor dê certo, de Bert Hellinger. Hoje nós vamos conversar sobre a parte 3 do capítulo 2. Como eu disse, o capítulo 2 ele é bem comprido, ali os ensinamentos, as constelações que são trabalhadas, então estou fazendo por partes. Tá? E hoje nós vamos aqui, a live de hoje vai basicamente da página 54 até a 76, aproximadamente. Da página 54 até a 76, aproximadamente, são os ensinamentos que eu separei para vocês aqui hoje. Fiz uma listinha de pontos importantes para a gente conversar. Então vamos nessa. Então, os ensinamentos dessa parte do livro aqui são extremamente importantes, que eu separei para quem trabalha aí com o universo sistêmico. Tá? Então, vamos aí da página 54 aproximadamente até a 77. E essas partes do livro, tá? Ele está descrevendo ali movimentos de constelação que ele faz com os participantes do seminário, né? O seminário que ele conduziu para esse tema aí de relacionamentos, né? Principalmente relacionamentos de casal. Mas aí vocês veem que sempre, na maioria das vezes, puxa para a família, para relacionamentos anteriores, né? E para outras questões também, tá? Que tudo é uma decorrência. Tá? Então, eu vou vendo as constelações ali e vou separando os ensinamentos importantes para comentar com vocês de cada constelação que ele vai conduzindo. Tá? E o primeiro ensinamento importante dessa parte tem a ver com o que a gente chama de comunidade de destino. Comunidade de destino. Não sei se vocês já se depararam com esse termo, quem é terapeuta sistêmico, aí, que é comunidade de destino. O que é comunidade de destino? São as pessoas que influenciaram o destino da nossa família, ou que a nossa família influenciou o destino. Isso faz parte da primeira lei sistêmica, a lei do pertencimento, né? Todos aqueles que afetaram o destino da nossa família, de uma forma positiva ou negativa, passam a pertencer ao sistema familiar.
E da mesma forma, aqueles aos quais a nossa família prejudicou de alguma maneira, alguém da nossa família, também passa a pertencer ao nosso sistema familiar. E precisa ter esse reconhecimento. Se não tivesse reconhecimento, tem determinadas compensações. E nesse caso aqui, principalmente nessa parte desse capítulo, tem ele fala em relação aos ex-parceiros dos nossos pais, ou ex-parceiros dos nossos avós também. Principalmente se esses ex-parceiros ou ex-parceiras, seja o que for, foram, de certa forma, prejudicados para que o lugar ficasse disponível, seja para sua mãe, seja para o seu pai, seja para o seu avô, seja para sua avó. Entende? Por que é tão relevante? Porque alguém foi prejudicado ou prejudicada para que a sua família pudesse existir, pudesse acontecer. E é por isso que essa pessoa tem tanta relevância. E é como se o início da sua família começasse com uma dívida com essa pessoa. E essa pessoa precisa ter um lugar especial de honra, de reconhecimento na família, para que isso não gere compensações complicadas. Quais são as compensações mais comuns? São os descendentes, principalmente os filhos, se identificarem com essa pessoa. Identificação espiritual. O que seria uma identificação espiritual? Puxar cargas, puxar características, puxar a dor dessa pessoa. É como se fosse uma honra inconsciente. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm problemas ou com o pai ou com a mãe e não sabem que tem esse problema com o pai ou com a mãe porque estão carregando uma raiva de um ex-parceiro da mãe ou de uma ex-parceira do pai. E aí essa raiva explode na relação entre eles. Eu atendi várias constelações recentes que a questão era essa. Principalmente quando você se sente que, de alguma forma, parece que tem uma rivalidade entre você, principalmente se você é mulher, uma rivalidade com a sua mãe, se você é homem, uma rivalidade com o seu pai. Não é o único motivo, mas é um motivo bem forte e grande parte das vezes você vai abrir ali a constelação, o filho está identificado com um antigo parceiro da mãe ou do pai que foi prejudicado e aquela raiva ela está carregando aquela raiva e está estourando no seu relacionamento com seus pais. Então é algo que precisa ser visto, precisa ser reconhecido e precisa ser liberado. E com os avós, influencia mais ainda. Tá? Influencia também. Tá? E se essa questão de ter prejudicado foi um abandono, como por exemplo, o pai abandonou uma mulher para ficar com a mãe. Estava noivo de uma mulher, abandonou a tal mulher para ficar com a mãe. Ou a mãe ou o pai tinha um ex-parceiro e aí eles fizeram uma perda de gestação provocada e isso acabou com o relacionamento e por causa desse destino aí que abriu espaço para o pai entrar na vida dela. Aí vai precisar reconhecer e incluir tanto o antigo parceiro quanto esse filho, né, que teve essa
perda de gestação intencional. Então são 2 destinos que foram afetados, 2 almas que foram afetadas para que o relacionamento dos pais iniciasse e a família acontecesse. Então é o que a gente chama de karma, é um karma ancestral. Tá? Entendam o seguinte, quais são os karmas ancestrais que aconteceram para que a sua família pudesse se formar e para que a sua família pudesse perpetuar. Isso invariavelmente, não tem como escapar disso, isso vai atuar como uma dívida, seja ela espiritual, seja ela muitas vezes financeira, seja ela emocional, isso vai recair nos descendentes. E aí precisa fazer um trabalho de reconhecimento e de entendimento de qual é o propósito de compensação em relação a tudo isso. Tá? Por exemplo, muitas vezes você tem perdas financeiras. Você tem perdas financeiras e você nem sabe de onde vem. Muitas vezes você está tendo essas perdas financeiras porque é uma compensação em relação a um dinheiro indevido que a sua família ganhou em algum momento. Tá pagando uma dívida familiar sem perceber. Acontece muito. Tá? Mas também tem outros motivos. Tá? Às vezes é culpa de ter dinheiro, lealdade, não é o único motivo. Esse é um motivo bem forte. Tá? Então, esse reconhecimento e essa inclusão dessas pessoas que foram prejudicados por nossos familiares para que a nossa família pudesse existir ou perpetuar é uma etapa fundamental dentro do processo sistêmico. Muitas pessoas estão com limitações nas suas vidas que vêm disso. Tá? Estão carregando esse karma ancestral, essas histórias mal resolvidas. A Gisele falou, ter saído do país de origem também tem a ver? Depende o motivo, Gisele. Meus ancestrais eram da Itália e Suíça, e só porque abandonaram o país, a família se formou aqui. Então, é uma boa pergunta. Tá? Depende a postura que a pessoa faz isso. Porque às vezes saiu do país lá por necessidade, né? Porque por guerra, ou por outra questão, por um motivo de força maior, tá? Provavelmente, se você tem esses sintomas aí de crises quando você vai viajar, medo grande, isso muito provavelmente tem relação com memórias ancestrais que você se sintoniza e que você precisa ressignificar e devolver, fazer um trabalho em relação a isso. Tá? Agora, quando você sai de um país numa postura de ingratidão em relação ao seu país, virando as costas, e entra num outro país numa postura de sugação, só para tirar o seu proveito, para se aproveitar, você perde a bênção das suas raízes, do seu país de origem, e você recebe resistência espiritual do país onde você está chegando. Você precisa, se você for sair numa postura de gratidão, para levar o melhor do país a outro lugar, que o país vai perpetuar junto com você num outro lugar, uma honra em relação à sua origem, e não sai falando mal. Eu já atendi pessoas que saíram falando mal, praguejando, amaldiçoando, e depois, na hora de voltar, precisaram voltar, perdeu toda a bênção espiritual do país de origem, nada deu certo mais. Aí tem que fazer todo um trabalho de humildade, de gratidão, de reconhecimento em relação a isso. E da mesma forma, a pessoa chega num outro país para sugar, ao invés de contribuir, de agregar, de trazer o melhor da onde está vindo
para agregar naquele país numa postura de humildade, respeito, né? Se entrar numa postura de sugação, só recebe oposição, né? Você vê tudo que está acontecendo aí, Estados Unidos e tudo, né? O povo entra lá em postura de sugação, vai falar que não é. Vai falar que entra para contribuir. Não, entra para se aproveitar. E aí recebe oposição, né? Então essa postura conta muito, ok? Depende muito do motivo. No seu caso, eu oriento você a fazer um trabalho para desassociar esse medo, esse trauma que você está carregando, que pertence a algum ancestral seu, ok? E aí, por exemplo, se sua família saiu do país e nessa saída prejudicou pessoas, isso recai depois nos descendentes, tá? Tem muita constelação que a gente faz que precisa fazer um trabalho aí de perdão, liberação em relação a pessoas que a família prejudicou na história, né? Minha vida de casal melhorou muito depois que fiz esses movimentos de reconhecimento dos antigos parceiros. Sim, eu vivi o caos na relação até ter consciência dessa postura interna. Exatamente. Exatamente. Então, aí vocês também têm que olhar, vocês precisam olhar dessa forma também para os antigos parceiros, parceiras da sua vida. Principalmente se você machucou as pessoas. Tá? Se você foi machucado, você precisa fazer um trabalho de harmonização, liberação e perdão. Senão, essa carga emocional vai recair no seu relacionamento, você vai projetar, ok? Agora, se você prejudicou pessoas, se você terminou de forma leviana, sem, ele fala aqui, né, ó, ele até dá um exemplo, uma fala que ele fala aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, esse divórcio não foi justificado, não há futuro para o novo relacionamento. Tá? Quando as pessoas se divorciam, terminam sem dar motivo, sem satisfação nenhuma, sem honrar e respeitar a pessoa, os sentimentos da pessoa que está ali, só vira as costas e vai embora. O karma em relação a esse sofrimento dessa pessoa vai recair na próxima relação. A pessoa vai ter dificuldade para ser feliz no outro relacionamento. Tá? Então, se você feriu pessoas na área amorosa na sua trajetória, é muito importante você fazer um trabalho sistêmico de honrar, respeitar, olhar com respeito, com arrependimento, pedir perdão agora para a alma da pessoa, tá? E às vezes fisicamente, pessoalmente também, mensagem, isso é importante também. Em um momento da minha trajetória eu fiz isso em relação a uma ex-companheira minha. Tá? Mandei mensagem numa oportunidade que deu, avisei a Marina, né, que eu ia fazer isso, ela entendeu a importância, e mandei mensagem reconhecendo meus erros, a minha infantilidade da época, né, reconhecendo que eu agi mal, que eu podia ter feito diferente. Aliviou um peso da minha alma muito importante para as coisas avançarem melhor na minha vida, né? Porque eu carregava uma culpa de ter agido da forma que eu agi, né? Lógico que ela tinha parte dela também, né? Aquela história dos 50%. Então, eu reconheci a minha parte e também falei que em relação à parte dela estava tudo certo, pronto, harmonizou. Então, olhem com mais respeito, com mais cuidado, até porque senão você fica carregando culpas inconscientes. E culpa inconsciente é um grande motivo do quê? De autossabotagem. Na saúde, na área amorosa, na prosperidade, na evolução como um todo. Você não pode ficar com pesos na alma de culpa. Culpa é uma das emoções mais comprometedoras para
para a sua evolução, tá? Certo? E aí traz a questão dos excluídos, que até perguntaram numa outra live. Eu vou entrar num assunto polêmico e espero que vocês abram o coração para entender a informação que eu vou trazer aqui, ok? Que é tema onde tem faísca, né? Abram o coração, eu vou trazer aqui um dos motivos, ok? Um dos motivos, não é o único, tem outras variáveis, certo? Em relação à questão da homossexualidade. Tema polêmico, ok? Um dos motivos que mostra-se, que faz com que homens desempenhem um papel mais feminino e mulheres desempenham um papel mais masculino, tem relação com excluídos na família. Como assim? E ele dá um exemplo aqui de uma constelação que ele trabalhou. Tá? Vamos supor que você é uma mulher e você tem um irmão do sexo masculino excluído, ou alguém na ancestralidade que é do sexo masculino e foi excluído, como por exemplo um antigo parceiro da mãe, alguém que precisa ser integrado, alguém que precisa ser visto e honrado. O que acontece? Se essa mulher ela se identifica espiritualmente com essa alma que é do sexo masculino, ela fica carregando essa energia, certo? E aí acontece o que mostrou aqui na constelação. Ela falou assim: eu não consigo ser mulher, como se ela não tivesse a permissão. E aí no destino dela, ela vai viver uma vida onde ela é as duas coisas ao mesmo tempo que é uma mulher, ela também está identificada com uma alma que foi excluída ali na família, identificado com uma alma do sexo masculino. Se a gente for analisar essa questão do povo aí que fala dos não binários, essa coisa, não me identifico nem com uma coisa, nem com outra. Se você olhar espiritualmente por trás, você encontra esse ponto. Não é o único ponto, ok? Tem outras variáveis, né? São várias dinâmicas convergindo. Só que esse é um ponto bem forte. A pessoa está carregando, está vivenciando um destino, uma característica de alguém que foi excluído na família e que é do sexo oposto. Então a pessoa fica com a sua energia assim, ó, entranhada com uma alma que é do sexo oposto. Recentemente atendi um homossexual no instituto e não deu outra, tá? Não deu outra. A gente fez toda uma avaliação e apareceu que tinha no caso ali dele, veio dos avós, tinha uma menina ali, filha, né, dos avós, que tinha ficado excluída, esquecida, que faleceu cedo e ninguém tocava no assunto, e ele nasceu, puxou isso, e era como se ele estava vivenciando a realidade dele e dela ao mesmo tempo, tá? Carregando essa energia dela com ele, tá? E ele tomou essa consciência e liberou. Não quer dizer que depois ele vai deixar de ser nem nada, não é isso que eu estou falando. Só que é algo que condicionou muito desde cedo ele vivenciar essa realidade do sexo feminino. Entende? Conseguiram entender esse conceito? Temas polêmicos, pisando em ovos, para vocês entenderem essas questões. Por exemplo, tem mulheres que são muito masculinizadas e às vezes ela não se tornou homossexual, mas ela tem características masculinas muito fortes. Grande parte delas, se não for por
por trauma, né? Por outra questão onde ela precisou endurecer, grande parte dessas mulheres estão identificadas com alguém do sexo masculino. Já atendi um monte de mulheres que tinham essa característica mais masculinizada, dificuldade de se vestir como mulher, mesmo sendo heterossexual. E apareceu ali um irmão que estava faltando, seja de perda gestacional, né? Filho fora do casamento, ou questão que ficou excluído ali nos avós. Tá? Então é algo que precisa ser visto. Tá? Só que não pode ser visto num sentido, vamos corrigir a pessoa. Senão é outra exclusão, entende? A pessoa precisa ter o ímpeto de querer olhar para isso. Tá? Então essa questão de exclusões na família gera compensações. Qual compensação é essa? Os descendentes carregarem cargas ou destino ou característica daqueles que foram excluídos. É uma forma de honra inconsciente. Uma forma de honra inconsciente. Então, se você se sente dessa forma, isso pode ser um dos pontos que está por trás. Certo? Temas polêmicos? Deu para entender o conceito? Dá um ok no chat para mim. Se vocês conseguiram entender esse conceito ou se ficou alguma dúvida. Dá um ok no chat para mim. Quando eu entro em temas polêmicos, eu gosto de validar se vocês captaram o ensinamento. Senão eu repito, certo? Para não ficar nenhum mal entendido, nenhuma coisa fora do contexto aqui. E deixar todos os pingos nos is bem esclarecidos. Porque nós vamos entrar em outro tema polêmico agora. Esse livro aqui não ajuda em relação a isso. É só tema polêmico. Mas vamos lá, alguém precisa conversar sobre esses temas. Tá? E eu vou fazer a pergunta para vocês agora, sobre o próximo tema polêmico. Com quem deve ficar os filhos após o divórcio? Quais são as regrinhas? Existem umas regrinhas para que flua melhor, tá? O processo de divórcio e de separação. Com quem deve ficar os filhos após o divórcio? Vou trazer umas regrinhas aqui importantes, ok? E aí, alguém já estudou sobre isso? Já viu algo a respeito? Com quem deve ficar os filhos após o divórcio? Mais um tema polêmico. Mais um tema polêmico. Vamos falar sobre as regrinhas em relação a isso, ok? Aí o pessoal tá falando mãe, infância com a mãe, com o pai, guarda compartilhada, os meninos com o pai, as meninas com a mãe, até os 7 anos com a mãe, com a pessoa mais dedicada. Não tem nada errado do que vocês estão falando, desde que siga algumas regrinhas. Aí a gente vai falar as regrinhas, ok? Primeiro ponto é assim, né? Até os 2 anos de idade, principalmente, até os 2 anos, até os 7 é muito, depende de algumas variáveis. Até os 2 anos de idade, o ideal é que a proximidade da mãe seja maior. Pelo menos até os 2 anos de idade, essa conexão fundamental, essa ligação fundamental com a mãe, esse vínculo é muito importante. Tá? Muito, muito, muito importante.
essa ligação afetiva. Então, até os 2 anos de idade, o ideal é que fique com a mãe, tá? Porém, tem umas variáveis, né? E se a mãe tiver, por exemplo, a mãe for uma dependente química, que está em total invalidez, vai com o pai, certo? Aí essa regra ela é quebrada se o pai ou se o sistema do pai for mais funcional. Então essa é uma outra regra. Qual sistema ou qual pessoa está mais funcional? Ou qual sistema, seja do pai ou seja da mãe, está com fluxo de amor mais bem estabelecido, está em mais harmonia, garante mais a questão de sobrevivência, garante mais a questão do desenvolvimento emocional. Então isso entra na variável também. O sistema que mais vai garantir o bem-estar e a sobrevivência da criança. Às vezes não é com a mãe, às vezes não é com o pai. Mesmo se algumas regrinhas de que é melhor ficar com o pai ou ficar com a mãe venha primeiro. Então isso precisa ser olhado, ok? Até os 2 anos, ideal ficar com a mãe, com essas ressalvas, tá? Depois, a partir dos 2 anos e até os 7 anos no máximo, os meninos, eles precisam ter um contato cada vez maior com a esfera do pai e ir desmamando da mãe. De 2 a 7 anos, 12 anos no máximo. Os meninos é ideal ir cada vez mais para a esfera do masculino, para desenvolver o seu masculino de uma forma saudável e aprofundar no mundo dos homens. E quando o homem faz isso, você entende? Aí ele vai precisar do feminino para se estabilizar. Então ele vai olhar melhor para a área de relacionamento com uma mulher, com o feminino. Se o homem ele fica muito na esfera da mãe, muito na esfera da avó, ele já fica abastecido, muito preenchido demais dessa esfera do feminino, e aí ele tende, Bert Hellinger fala, não sou nem eu, ele tende a não respeitar muito bem as mulheres, porque ele já está bem resolvido, já tem uma mulher que me basta, que é minha mãe, minha avó, seja o que for. Por isso que o filhinho da mamãe tende a ser o garanhão, tende a ser o homem que não respeita as mulheres. Essa é uma regra também. Então, a partir dos 2 anos até 7, 12 no máximo, quanto antes for fazendo esse corte do cordão melhor, homens se desenvolverem em predominância, e não totalmente, em predominância, mais na esfera do pai, e mulheres mais na esfera da mãe. E só um adendo. As mulheres, as meninas, nesse período inicial de 2 anos, o período de bebê, elas dependem mais do contato com o pai, mais do que o menino bebê. A menina bebê depende mais do contato com o pai nessa fase inicial. Justamente por causa, para complementar a polaridade, ela se sente preenchida pela polaridade invertida. Então, meninas, bebês, dependem mais da conexão com o pai. E é por isso que a maioria das mulheres que não teve essa presença paterna mais forte nessa fase inicial da vida, esse contato mais forte, vocês tendem a ser muito inseguras, sabe? Essa coisa de se sentir desprotegida na vida,
de se sentir sem força para avançar e fica, né, nessa insegurança, nesse medo, né? Falta esse sentimento de proteção interna, né? Normalmente vem disso, essa ausência ali dessa figura paterna mais próxima nessa fase inicial da vida. Então essa é uma outra regra, ok? Mas qual que é a regra principal? A regra principal é a seguinte: depois do divórcio, de uma separação com filhos, o ideal, a regra mais, onde os filhos mais vão se sentir bem, é ficar com aquele que mais respeita o outro. Ficar com aquele que mais respeita o outro. Por exemplo, se a mãe vai ficar falando mal do pai, vai ficar pondo os filhos contra o pai, vai ficar pondo os filhos no meio do conflito de relacionamento, e o pai não vai fazer isso, o pai vai respeitar a mãe, mesmo com os problemas que eles tenham, vai permitir o acesso à mãe normalmente dos filhos, é melhor ficar com o pai, tá? E vice-versa. Se o pai fica praguejando contra a mãe, falando mal da mãe, pondo os filhos contra a mãe, colocando os filhos no conflito de casal, e a mãe não faz isso, ela honra e respeita o pai, o lugar dele, mesmo com as dificuldades, o melhor lugar é com a mãe. Por quê? Porque dentro dos filhos está o pai e está a mãe. E quando a mãe fica falando mal do pai, quando o pai fica falando mal da mãe e excluindo, praguejando contra, é uma parte do filho ou da filha que também está sendo agredida. Entende? E um pedaço do filho ou da filha se sente excluído e é leal ao outro. Os filhos são leais tanto ao pai quanto à mãe. E quando os pais ficam atacando um ao outro para o filho se sente rasgado, porque um lado dele é leal à mãe, um lado dele é leal ao pai. Ele se sente rasgado. Entende? Então tem que tomar muito cuidado, por exemplo, desabafar coisas de casal com os filhos. Não pode. Não pode. Se você faz isso, pare imediatamente. Não pode desabafar coisa de casal com os filhos. E se os seus pais fazem isso, devagar, sutilmente e depois mais firmemente, coloque limites. Fale, eu não quero saber. Vocês se resolvam, o problema é de vocês, vocês criaram um relacionamento de vocês desde o começo. E não sou eu que vou resolver nada. Tá? Saia disso. Saia disso, senão você é dilacerado por dentro. Ok? Então, aquele ao qual respeita mais o outro cônjuge é o lugar que o filho vai se sentir melhor, vai se sentir mais leve, porque aí o seu masculino, o seu feminino, o lado que vem do pai, o lado que vem da mãe, conseguem ficar juntos e em paz naquele lugar. Entenderam? Essa é a regra principal. Ficar com aquele que mais honra o outro. Ficar com aquele que mais honra o outro. Certo? Deixa eu só ver o que a Juliana colocou aqui, ó. E quando o pai esteve ali, mas negava até um colo, um carinho. Aí tem tem a ver com outro ensinamento que eu listei aqui para conversar com vocês. O que você precisa tomar cuidado? Qual é a sua interpretação do fato? Porque você pode interpretar ali, meu pai não me ama, meu pai me rejeita, mas isso é o quê?
É uma suposição da realidade, não é a realidade. Às vezes seu pai foi condicionado a expressar amor de outro jeito. E às vezes ele tinha um trauma, uma dor, uma questão ali que fez com que ele fechasse o coração, que ele tivesse umas travas afetivas, mas o amor está ali. Então você precisa reorientar essa criança interior, esse seu emocional espontâneo, reorientar essa criança interior para enxergar o amor do seu pai do jeito que ele conseguiu te dar e não do jeito que você queria que fosse. Senão você fica presa nessa percepção distorcida da realidade. Tá? O amor sempre está ali. É que por alguns motivos, muitas vezes, ele não consegue fluir da forma como a gente gostaria. Mas sempre está ali o amor. Tá? Fala um pouco sobre eles serem separados desde o nascimento. Quando a criança é criada diretamente com toda a família paterna e materna. Os pais ainda moram com os pais, irmãos, uns com os outros. Entendam o seguinte, pessoal, só o casal se separa. Pai e mãe nunca se separam. A família é eterna. Apenas ela vai continuar numa configuração diferente. E isso precisa ser muito bem alinhado com as crianças, com pessoas que têm pais separados. Só o casal se separou, como pai e mãe eternamente juntos. E precisa tomar cuidado, porque nesses movimentos de separação, normalmente o filho ou a filha vai querer preencher o lugar do outro. Por exemplo, a filha vai ali parear com a mãe e ocupar o lugar do pai. Vai ser o pai para a mãe. Ou a filha ou o filho vai parear com o pai e ser a mãe para o pai. Puxar aquela lacuna. E muitas vezes os pais, sem perceber, se relacionam com o filho ou a filha como se estivesse se relacionando ainda com o cônjuge. Por quê? Porque na filha e no filho tem uma parte que é a mãe, tem uma parte que é o pai. Então muitas vezes tem muitas projeções nesse sentido. Eu vejo muito. Os pais se separam, aí a filha entra ali no lugar da mãe e fica a serviço do pai como se fosse uma esposa. Tá? E o filho também. Os pais se separam, aí o filho assume o lugar de homem da casa, o lugar do pai. Puxa toda aquela carga, puxa um monte de coisa que não é dele e isso gera um monte de problema. Quebra a hierarquia da família. Tá? Precisa corrigir essas dinâmicas. Senão, as leis sistêmicas são quebradas, porque tem exclusão. Não pode excluir o lugar do outro ali. Tem quebra de hierarquia. Porque filho é filho, não é nem pai, nem esposa, nem marido. E tem quebra a lei do equilíbrio, porque aí o filho e a filha assumem uma responsabilidade que não é sua. Tá? Professor, nesse caso que mencionei, as famílias faziam alienação parental. Que pena, tá? Se atacavam verbalmente sempre na presença da criança, sim. Aí o que acontece? Normalmente nesse caso, as pessoas estão agredindo a criança para agredir ao outro. Estão agredindo a criança para agredir ao outro por meio da criança. Tá? É delicado. Tá? Precisa fazer um processo. E aí muitas vezes o afastamento da criança, né? O afastamento da criança desses ambientes, e muitas vezes por um momento dos pais, pode se fazer necessário. Como, por exemplo, ficar com os avós por um tempo, até harmonizar melhor a situação. Tá? Essa carga também puxa quando o pai e a mãe morrem. Não muda nada quando morre, ok? Não muda nada quando morre. E o filho toma a responsabilidade do que morreu? Sim, não só em separação. Quando o lugar supostamente ficou vazio. Seja por separação, seja por falecimento, seja porque
ficou doente, foi embora, não importa. É o lugar, entre aspas, vazio que o filho vai querer compensar ali, né? Então, com certeza. Com certeza. E aí, pessoal, ficou claro essas informações sobre com quem deve ficar os filhos após o divórcio? Aí tem uma outra questão importante sobre términos de relacionamento, sobre divórcios. E que isso pode se refletir nos filhos também, tá? Quem causa a separação, quem causa a separação sai com menos. Guardem essa regra. Quem causa a separação, por que a palavra causa é melhor? Porque muitas vezes não foi quem pediu a separação, né? A causa é um outro movimento, ok? Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa trai, aí a outra termina o relacionamento. Quem causou a separação foi a traição, entendeu? Quem causa a separação sai com menos. Sai com menos na divisão de bens, sai com menos financeiramente na divisão de bens, sai com menos também no sentido afetivamente e com direitos em relação aos filhos. Regra sistêmica. Tá? Porque é um preço. É um preço, uma compensação, um preço a ser pago pelo ferimento que foi feito na família. Tá? Meus pais não são separados, mas indisponíveis um ao outro. Sim, isso pode fazer com que fique um lugar vazio ali entre eles e o filho entre também, ok? A minha mãe fazia eu assumir de criança o lugar dela, eu cozinhava para ele, pedia dinheiro para as compras, exatamente. Você estava assumindo responsabilidades que não são suas. Agora que percebi isso e saí desse lugar, minha mãe fica muito chateada comigo, lógico, é o ego. Você tirou a zona de conforto do ego dela. Tá? Não é função dos filhos agradar o ego e a criança interior dos pais. Os filhos, quando adultos, precisam saber pôr limites no ego e na criança interior dos pais. Porque às vezes o ego e a criança interior dos pais está descontrolado. E aí fica sugando dos filhos à torta e direito. Você precisa saber pôr limites nos seus pais. Eles vão ficar emburradinhos com você, vão ficar dodóizinhos. Não importa, é um preço a ser pago para um alinhamento maior, um alinhamento mais harmônico. Imagina se você fica o tempo todo a serviço do ego e da criança interior dos seus pais. Sua vida não sai do lugar. Você tem que saber pôr limites naquilo que é do ego e da criança. Tem ajudas que são verdadeiras, que são genuínas, que são necessidades reais. Tem outras coisas que é zona de conforto do ego. Tem outras coisas que é carência da criança e não é você que tem que suprir isso. A questão do ego são eles que têm que resolver. E as questões da criança eles têm que buscar nos pais deles. Tá? Entendeu? Isso pode acontecer até mesmo na fase adulta? Sim, não tem. Na fase de criança é mais fácil acontecer por causa do amor cego. Ok? Mas não muda nada. Na idade adulta não muda nada. Você pode ir lá e se meter na questão dos seus pais, mesmo agora. Tá? A filha morre e a avó toma os netos como os filhos. Na maioria das vezes porque a avó tem perdas gestacionais mal resolvidas. E aí quer compensar isso nos filhos dos seus filhos, nos netos. Puxando esses netos para lugares de filhos que estão faltando. Dá muito problema para os netos isso, hein? Se eles entrarem no lugar de perdas gestacionais dos avós. Quando os avós querem compensar isso sem perceber, inconscientemente. Tá? Mas é tão difícil colocar esse limite diante da mãe porque você quer ser aceita a qualquer custo. Você ainda não adultizou,
tem uma palavra que tá, né? Que tá na moda aí por causa do vídeo lá. Você não adultizou esse seu lado seu que quer ser aceito da sua mãe a qualquer custo. Tem que ter conversa de adultos com a sua mãe. Fala assim, mãe, eu te amo. Você sabe que eu posso dar a vida por você, porém, em relação a essa questão, não é minha responsabilidade. Você precisa resolver esse ponto. É uma questão que cabe a vocês. Né? Os adultos se permitem desagradar os pais naquilo que é importante. Você está o tempo inteiro querendo ser aceito pela sua mãe, pelo seu pai, você precisa curar esse trauma de rejeição e de abandono. É esse trauma de rejeição e abandono que faz com que você fique querendo ser aceito a qualquer custo. Que você vira um escravo, uma escrava da sua mãe. Não pode, porque você tem responsabilidades com a sua vida. Você não pode se abandonar. Você tem responsabilidades com a sua vida, você tem responsabilidade com seus filhos, tem responsabilidade com o seu trabalho. E você não pode ficar largando tudo para ficar à mercê do ego e da criança dos seus pais. Aí é lógico, né? Jogo de cintura na comunicação, você colocar limites de uma forma bem posicionada. Não só surtar com seu pai, com a sua mãe, né? Colocar limites de uma forma bem argumentada. Entenderam? Gostaria de saber se enfraquece os filhos perante as situações na vida quando transferência para os netos, se apoiando neles. Seria uma exclusão nesse caso? Não sei se eu entendi muito bem, mas cada um tem que ficar no seu lugar. Filho é filho, neto é neto, vó não é mãe. Se sua avó criou você, você pode reconhecer que ela foi como uma mãe para você, mas você não pode colocar ela no lugar da sua mãe. Você não pode colocar ela no lugar da sua mãe. Ela não é sua mãe. A sua mãe é a sua mãe. É quem te deu a vida. Se a sua avó cuidou da sua vida, levou você para a vida, ela foi como uma mãe para você, mas ela é sua avó. E a sua mãe é sua mãe. Se você exclui, põe outro no lugar, dá problema. Porque a sua avó não poderia cuidar de você se sua mãe não tivesse te dado sua vida. Não tem como se desassociar, entendeu? Você precisa respeitar o lugar de cada um. Olhar para cada um como quem é cada um. Ah, o padrasto. Padrasto não é pai. Padrasto é padrasto. Ele pode ter sido como um pai. Ele pode ter cuidado de você melhor do que o seu pai. Mas ele não é o seu pai. O seu pai é o seu pai. É aquele que te deu a vida junto com a sua mãe. Pai primário. O padrasto foi como se fosse um pai secundário. Levou você para a vida, cuidou da sua vida. Mas ele não poderia ter feito isso se o pai biológico primário não tivesse dado a sua vida, entende? Você não teria vivido o que você viveu com o seu padrasto ou com a sua madrasta se o pai primário não tivesse dado a vida. Está associado. Entende? Então, cada um no seu lugar, ok? Sem colocar pessoas no lugar de outras pessoas, certo? Aí outro ponto importante de ensinamento que vocês precisam tomar cuidado aí, os terapeutas, ou se você passou por isso. Tá? Qual que é o ensinamento? Quando os filhos falam, os pais falam assim,
eu só casei por causa que eu engravidei de você, ou eu e seu pai só ficamos juntos porque nós engravidamos de você, ou quando os pais só ficam juntos como casal por causa dos filhos. Isso é complicado em vários pontos, tá? Precisa ter todo um ajuste de responsabilidades. Primeira responsabilidade: a criança que nem existia, ela não fez os pais namorarem para gerar a gravidez. De quem é a responsabilidade de terem namorado e não terem se protegido, se precavido e ter gerado o filho? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é dos pais. Então, se isso trouxe uma gravidez, e essa gravidez teve consequências na vida, essas consequências não é de responsabilidade da criança, é de responsabilidade dos pais que namoraram e geraram aquela vida. A criança foi só decorrência de uma atitude dos pais. Os responsáveis são os pais. E muitos carregam essa culpa, muitos filhos carregam essa culpa, esse peso, principalmente se esse casamento, se esse fato de ficarem juntos os pais não foi uma realidade feliz. É como se a criança se sentisse culpada e responsável pela infelicidade dos pais, mas não é dela, ela está carregando uma culpa que não é dela. E é preciso fazer todo um movimento de devolução dessa culpa e responsabilidade que não é da criança. Da mesma maneira, quando o relacionamento de casal dos pais já terminou, eles já querem terminar, e aí eles ficam falando para os filhos: olha, a gente só vai ficar junto por causa de você. Ou quando os filhos ficam nessa missão de fazer os pais ficarem juntos, de fazer o relacionamento deles darem certo. E de ser o motivo do relacionamento de casal continuar. Igual eu já falei uma vez, os filhos, eles podem ser uma influência positiva num sentido de direcionar os pais a uma decisão de buscar salvar o relacionamento. Pode ser uma influência positiva. É lógico que conta. Porém, não pode ser o motivo principal, não pode ser o único motivo. Senão, o que acontece? Vamos supor que os pais decidem ficar juntos por causa dos filhos. E aí, depois que decidiram ficar juntos, o relacionamento deles traz muito sofrimento para os dois. Esse sofrimento vai ficar nas costas de quem? Vamos ver se vocês adivinham. Quem que vai se sentir responsável e culpado por esse sofrimento? Vai lá, põe no chat. Põe no chat. Vai recair sobre quem esse sofrimento? Vai recair no filho ou na filha. Ué? Entendeu? Então, da mesma forma, se você está numa missão aí, eu quero fazer meus pais ficarem juntos, eu quero fazer eles voltarem, tem muitos filhos que ficam nessa. Eu quero fazer eles voltarem, eu quero fazer eles ficarem juntos, quero corrigir a relação deles. Se você fica nessa função, e os seus pais se aproximam por causa de você, e essa aproximação é motivo de guerra, de dor, de sofrimento, de conflito, isso vai recair sobre as suas costas. Por isso que você precisa soltar e entregar 100% e definitivamente
o relacionamento de casal dos seus pais para eles. É um departamento deles. Não é sua função resolver nada. Não é sua função proteger ninguém. Não é sua função salvar ninguém. Não é sua função corrigir ninguém. Porque o que acontece? Quando você se intromete, você se emaranha com a carga do relacionamento deles. Você se intromete, você se emaranha, se vincula com a carga do relacionamento deles. Essa carga vai ficar com você. Essa energia vai ficar com você, esse conflito vai ficar em você. E essa energia é o quê? Ela pulsa. Essa energia ela pulsa. Ela vibra. E aí o que ela vai fazer? Ela vai atuar na sua lei da atração, no seu magnetismo. E aí o que vai acontecer? Essa energia vai fazer com que você repita o destino do relacionamento de casal dos seus pais. Principalmente da pessoa ao qual você mais puxou a dor. É a dor, principalmente essa dor, você puxa, carrega, ela fica com você, ela vibra, ela vai magnetizar um destino similar a isso que você está carregando. Por isso que a maioria das pessoas, o relacionamento de casal é um espelho do relacionamento dos pais ou dos avós. Porque tem pessoas que se metem no relacionamento dos avós. Já atendi várias nesse sentido. Que é salvar a avó do avô. Na maior parte das vezes. Invertido também acontece, mas na maior parte das vezes é essa configuração. E aí tá repetindo o mesmo cenário hoje na área de casal. Por quê? Foi lá e entrou onde não devia, se meteu, puxou a dor, puxou a carga, se emaranhou, e essa carga começa a vibrar na vida da pessoa e faz com que ela atraia o mesmo destino. Repita a mesma dor. E aí? Diz pra mim no chat. Você se sente repetindo na área de casal alguma história dos seus pais ou alguma história dos seus avós? Seja sincera, seja sincero e coloca no chat aí. Coloca no chat aí, porque esse espelhamento, esse espelhamento é muito comum. É muito comum. Muito comum. A Juliana falou, professor, como saber se estamos curados disso? Sua vida amorosa está avançando? É isso que você tem que perceber. Você está vivendo felicidade na área amorosa? Ou você ainda, no caso que eu sei seu caso, você ainda está fechada para relacionamento? Se você está fechada para relacionamento, você não está curada, você está protegendo alguma dor. E se você tiver em algum relacionamento, não quer dizer que você não vai ter desafio. Eu e a Marina, a gente passa por desafios. Mas a coisa flui de um jeito melhor, vai melhorando, vai evoluindo, vai aprimorando, você vai conseguindo viver cada vez mais alinhado, cada vez mais satisfeito. Né? E não vamos mais atrair relações parecidas com a dos nossos pais. Primeiro ponto, quando você olha para a relação dos seus pais, você desapegou? Vamos lá, vamos fazer esse teste com todos vocês. Olha para o relacionamento dos seus pais, na sua mente. Olha para o relacionamento dos seus pais na sua mente. Você se sente ainda tomando partido de alguém? Ou
Você sente ainda um impulso de corrigir alguma coisa? Você sente uma indignação com algo? Você entende? Quando você olha para o relacionamento dos seus pais, com todos os problemas que eles têm, se você sentir desapego, aceitação e entender que é assim mesmo, é o destino que eles têm que passar para aprender o que eles precisam. Se você olha para o relacionamento deles, você se sente mais em paz, mais leve. Por mais que tenha as questões deles, você está livre. O emocional, ele é verdadeiro, ele é espontâneo. Agora, você ainda está incomodada com alguma coisa? Ou, sei lá, seu pai traiu sua mãe, ou sua mãe traiu seu pai, você ainda está na mágoa, você ainda está na raiva, você não liberou a situação, não soltou o que aconteceu, não pôs um ponto final, não harmonizou. Se você ainda está nisso, a chance de você repetir é grande. Olha lá, ó, sentiu o impulso de corrigir algo. Esse algo que você quer corrigir, que você não aceita, que você não solta, vai recair sobre o seu relacionamento. Entendeu? Sobre a sua área de casal. Não sinto mais indignação, já é uma evolução. Nem tomo mais partido como tomei a vida toda. Já é uma evolução. Só que aí tem um ponto importante que você tem que tomar cuidado. Que é tipo assim, eu não posso ser igual aos meus pais. Eu não posso repetir o relacionamento de casal dos meus pais. É uma exclusão. Entende? Qual que é a frase? Eu posso ser igual aos meus pais, eu já sou igual aos meus pais e também posso fazer diferente. Você não pode ter o ímpeto de querer ser melhor do que os seus pais. Porque isso é uma postura de superioridade, é uma postura de exclusão. O que você precisa olhar? O que você precisa olhar no relacionamento dos seus pais? Encontrar o lado bom. Sempre tem um lado bom também. Eles tiveram você. Tem outras coisas. Eles se entendem. Por mais que tenham uns problemas, eles se entendem de um jeito problemático, mas eles estão ali. Tem coisa boa. Os frutos bons do relacionamento dos seus pais. Você tem que focar nisso. O lado bom do lado ruim. Você tem que focar nisso, ficar com isso. O lado negativo do relacionamento deles cumpriu e está cumprindo uma função de evolução para eles, uma função na família. É isso que você precisa absorver, para você transcender, entendeu? O relacionamento deles. Professor, vamos ter aula falando sobre esse lugar vazio ser ocupado pelo amante, polêmico também. Já tem, viu? Na plataforma lá tem aula sobre isso, Paula. Mas aqui no clube a gente vai falar sobre questão de traição, amante, tudo isso. É um dos temas polêmicos também. Apertem o cinto, tá? São temas aí dos próximos encontros. Questão de traição nós vamos conversar detalhadamente. Porque tem muitas variáveis que nós precisamos pôr todos os pingos nos is. Todos os pingos nos is, para que tudo fique muito bem esclarecido e vocês se libertem dessas dinâmicas. Seja como a pessoa que comete o adultério, ou seja a pessoa que recebe. Você precisa se libertar disso, porque cria amarras complicadas que pode limitar a sua vida de uma maneira bem delicada. Principalmente na prosperidade. A medicina chinesa fala que honrar o cônjuge é uma das grandes formas de você atrair sorte na área do dinheiro, na área da prosperidade. Principalmente o homem que honra
a sua mulher. Lembra o caso que saiu nas mídias sociais do cara do Coldplay lá? O cara do Coldplay lá do show, né? Vocês viram quanto de dinheiro ele perdeu? Perdeu emprego, perdeu na área financeira e profissional, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Então, honrar o cônjuge é uma das grandes formas de você atrair boa sorte no dinheiro e no trabalho. Da mesma maneira, principalmente o homem que honra sua esposa. O homem que honra sua esposa, sua família. E desonrar o cônjuge, e infidelidade é uma das formas de desonrar o cônjuge, tá? É uma das grandes formas de atrair azar na área do trabalho financeiro. Vou dar um exemplo bem claro que a gente tem aqui. Não queria citar nomes, mas já que ele é uma influência e muitas vezes atua como uma influência negativa, vamos usar a influência dele como positivamente aqui. O Neymar. O Neymar. Lembra que recentemente, pouco tempo atrás, surgiu todas aquelas polêmicas, né? Filhos com várias mulheres diferentes, inclusive enquanto estava com a outra lá e tudo mais. Olha a carreira futebolística dele. Lesão, uma atrás da outra. Lesão, uma atrás da outra. O valor dos contratos de trabalho muito menor. Perdeu espaço na seleção. Vocês conseguem perceber o declínio profissional e financeiro? Lógico que ele ainda é multimilionário, bilionário, só que se for ver o nível de entrada, diminuiu pra caramba, perdeu muito. Vocês conseguem perceber a queda no profissional e financeiro depois que estourou? Depois que estourou as questões? Entendeu? Então, conscientizem os homens de vocês aí, mulheres. Que honrar a esposa, cuidar bem da esposa, dos filhos, é uma forma de você atrair boa sorte na prosperidade. Tá? E que infidelidade é uma das grandes formas de perder dinheiro, perder prosperidade, perder resultado profissional. Por exemplo, o homem que trai a esposa, ele acaba sendo traído pelo sócio, pelos clientes, entendeu? Alguém passa a perna nele, porque ele vibra nessa energia. Ele está passando a perna na esposa. Então ele vai atrair essa energia para ele, alguém vai passar a perna nele também. Ele vibra nessa energia. Entendeu? E a mulher da mesma maneira. A chance, uma mulher que também trai, a chance dela perder a provisão e tudo que vem de positivo desse marido é grande. Perder de um jeito ou de outro. Então, cuidado. Tá? Cuidado em relação a essa questão. Não existe final feliz. Eu vou repetir isso sempre. Essa questão não existe final feliz. É igual crack e cocaína. Não existe final feliz. O único final feliz é quando você interrompe isso. Quando você para isso e se liberta disso na sua vida. Fica a dica. Ok? Tem coisas que não existe final feliz. E o final feliz é quando interrompe. Crack, cocaína, heroína, amante, traição, pegar o que não é seu. Não tem como ter final feliz, porque o karma negativo criado é muito grande. Agora,
Tem motivos que fazem com que a pessoa caia nisso, motivos sistêmicos, várias coisas. Às vezes puxou a pessoa ali por causa de um padrão familiar, não é só uma questão de caráter, ok? Às vezes a pessoa entra nisso por uma lealdade ao pai, por amor ao pai, e aí repete o que o pai fez ou o que a mãe fez. Não é uma questão só disso. Isso influencia também, tá? Caráter influencia também, valores de vida. Mas não é o único motivo. E aí a pessoa precisa sair dessa ressonância para que isso pare de acontecer. Seja como a pessoa que faz o ato, seja como a pessoa que repete, que recebe. Se ela não sair dessa ressonância, repete com outra pessoa. Mas aí se a pessoa não sabe da traição do marido, no campo sistêmico não existe segredo. No campo espiritual não existe segredo, ok? Já fica presente a energia da amante ali na relação do casal. E intuitivamente já pum, pum, já acende alguma coisa. Entendeu? Mesmo se a pessoa não sabe, isso vai recair como consequência, né? Sofre por 2 vezes a traição do marido e do sócio da empresa? Não, aí no caso, o karma, o sócio da empresa, o marido atrai por um karma de estar fazendo isso com outra pessoa, né? Essa questão do sócio e na área de trabalho é de quem está cometendo o ato, ok? Só que entenda o seguinte, o que vocês precisam entender? Mulheres principalmente, meus homens também. Se você foi a pessoa que recebeu a traição, você recebeu a traição. O que você precisa entender? Você está ressonante com isso por alguma questão. Você atraiu isso. E antes de qualquer coisa de resolver a questão com o cônjuge, você precisa fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento para ver onde você se tornou ressonante com isso. Eu atendi uma pessoa ontem nesse sentido. Ela passou por 2 situações com o marido. E mostrou que ela estava, se não fosse com o marido, ia ser com outra pessoa. Por quê? Ela estava carregando umas questões da sua ancestralidade e também por umas questões de como ela se posicionava no relacionamento, deixou ela ressonante com isso. Ela ia ficar atraindo essa situação. Então não adianta o outro resolver a parte dele se você continuar nessa ressonância. Você criou e atraiu essa situação inconscientemente sem perceber como. Você precisa liberar esse como. Senão você vai repetir com outra pessoa. Entendeu? Então olhem para isso. Quem recebe está ressonante, está criando e atraindo a situação sem perceber como. E aí você precisa ir na causa disso, comportamental, emocional, sistêmica, espiritual, e liberar essa ressonância para você sair dessa vibração, dessa energia. Meu pai tinha amante 20 anos e meu sogro também. Eu estou bem preocupada. Eu ou meu marido vivemos muito bem, mas podemos repetir os padrões? Depende. Vocês podem repetir o padrão se você ou ele, de alguma maneira, se emaranharam nessa questão. Tomaram as dores da mãe, se envolveram nisso. Como está muito claro que teve amante, parece que a amante foi incluída. Ela tem o lugar dela ali no que aconteceu. Já é uma forma que melhora a questão de repetir. Agora, se a amante está oculta, a chance de repetir é maior, porque aí a outra amante na geração seguinte está representando não só ela, mas também a amante ficou excluída no passado. São variáveis que eu vou explicar na live que for só sobre esse tema, ok? Passei por uma traição, separação, junto com o meu desligamento de uma sociedade, olha lá, que resultou eu perdendo muito dinheiro, pronto.
Tá aí, ó. Tá aí o ensinamento de forma prática aí no depoimento que ela trouxe. Exatamente, a área de trabalho é afetada. Lembra as áreas da vida? Esfera do eu, família de origem, por exemplo, influencia na esfera de casal. E aquilo que acontece na esfera de casal e família puxa para o trabalho. Se aqui tem uma questão, aí tem um padrão nesse sentido, ele é levado para a área do trabalho. Por isso que limitações na área do trabalho, dinheiro, na maioria das vezes, para fluir aqui, tem que resolver e liberar, soltar a amarra e desemaranhar nas outras esferas da vida. A área de trabalho é afetada pelos dois. É afetada dos dois. Porque, principalmente por quem traiu, ok? Por causa do karma. Agora, se a pessoa que foi traída fica emanando a mágoa, fica emanando o ódio, fica emanando a raiva, fica emanando essa coisa de vítima, eu sou a traída, ela vai também, com base nessa carga emocional, atrair essa realidade, ok? Entendeu? O marido ser viciado em pornografia e abandonar a esposa conta como traição? É um pouco diferente. Às vezes é a energia de traição do sistema dele que está recaindo nele e ele está indo em relação a esse ato ao invés de trair a esposa. Às vezes está segurando o homem em relação a ele não trair. Ou às vezes está sendo um estímulo que vai fazer com que ele trair. Cada caso é um caso. Mas tem muitas variáveis por trás dessa questão. Tá, Aline? Em relação a vícios, compulsões, indisponibilidade da esposa, busca do homem por outra mulher do passado que foi excluída, padrão masculino em relação a essa questão de sexualidade e essa energia do masculino tá nele. Agora, se ele abandona a esposa em relação a isso, não chega a ser uma traição, mas já conta como uma indisponibilidade, uma deslealdade num certo nível, né? Então precisa cuidar disso também, senão pode ser exatamente o motivo que afasta o casal e causa separação, né? Desconexão afetiva, desconexão emocional, força do masculino vai sendo afetada cada vez mais. Também vou pegar uma das lives e vou conversar, a gente vai conversar sobre isso mais a fundo também, né? No meu caso, eu fui traído e perdi muito na sociedade. Sim, Flaiane, porque você ficou vibrando, né, em toda aquela carga emocional e fez com que você atraísse. Você ficou com um sentimento, por exemplo, você ficou com um sentimento de perda. Sentimento de perda da relação. Esse sentimento de perda também pode transferir na área do trabalho e gerar perdas. Os vícios vêm da falta de pai ou da mãe? Não tem, depende, tá? Via de regra, vícios é mais o pai, compulsões é mais a mãe, mas pode ser invertido, são outros motivos, na verdade, que tem por trás e pode ser compulsão relacionada ao pai, vício relacionado à mãe, varia muito, tá? Na verdade é um vazio na alma e ou é um vazio na alma que a pessoa está buscando preencher com algo excessivo que dá um certo alívio, ou muitas vezes é um trauma onde a pessoa busca uma fuga dessa dor, tá? Ou uma lealdade com a energia de vício que vem dos ancestrais, tá? Num namoro, a traição tem o mesmo peso? Também cumpre um karma, um peso, uma consequência no relacionamento e na vida.
Aí o que mais vai contar é o que a pessoa faz depois disso. Às vezes isso acontece e depois que acontece a pessoa se arrepende e com base nesse arrependimento ela decide se tornar uma pessoa melhor do que ela era antes e ela passa a cuidar melhor do outro e ela toma a decisão de aprofundar o relacionamento, de passar de nível na relação. Então depende de como é lidado após o que aconteceu também, é uma outra variável, tá? Mas sempre traz consequência negativa. Lógico que quando tem filhos, outro nível de responsabilidades e tudo é maior. E lógico que inclusive se a traição for com alguém que também é casado, pior ainda, porque o sofrimento que é causado na outra família, na outra pessoa, também vai recair sobre eles. Mais uma variável. Beleza, pessoal? Então, bastante assunto polêmico, ok? Essas lives tem disso, mas é preciso orientar as pessoas, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.